Olá, boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos trabalhar. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Jó, especificamente tentando encontrar uma reflexão sobre um assunto que é dos assuntos mais importantes da nossa existência, né? O porquê que nós enfrentamos tantas adversidades em simplesmente existir, simplesmente viver. Quando as pessoas não param para fazer essas contas, quando as pessoas simplesmente se afogam nas suas agendas, nos seus sonhos fúteis, os seus planejamentos, que quando você alcança aquilo que você queria, de repente você percebe que parece que já não há mais tanta alegria e de repente você precisa de outra coisa e outra coisa e outra coisa. Um dia, em algum momento da sua caminhada, você enfrenta o dia mau. Um dia vem a doença, um dia vem a doença de alguém que você ama, um dia a gente presencia a morte, um dia você simplesmente entra numa crise existencial quando você percebe que parece que está correndo atrás do vento. E por isso essas reflexões são tão importantes. Elas são basicamente o tema de toda a filosofia humana. É saber não o que nós estamos enfrentando apenas, mas o porquê. A condição real em que nós estamos e por que nós estamos nela. E mesmo aqueles que dizem que consideram a palavra de Deus e que querem uma orientação de Deus para as suas vidas, quantas vezes nós também nos alienamos daquilo que é o plano geral da coisa. Pode ser que nós venhamos a buscar uma espiritualidade que alivie a nossa consciência, que nos traga uma paz circunstancial, que nos dê um propósito para algumas coisas que estão muito desorientadas, mas tudo isso é muito pouco perto do que é a proposta de Deus para nós, que é que nós venhamos a conhecê-lo. E até mesmo na filosofia, é uma coisa curiosa, né, que a filosofia pressupõe a necessidade daquilo que os gregos chamavam de o motor imóvel de todas as coisas. Fala assim, olha, precisa ter algo que transcende, que no final garante a condição para que todo o restante exista. A filosofia moderna tentou relativizar e negar isso, trazendo a ideia do centro da vida e do universo para dentro do próprio ser humano. E quando a gente mergulha naquilo que é as nossas próprias percepções e os nossos sentimentos, parece que a gente piora. Mas quando nós procuramos ajuda, quando nós clamamos a Deus que nos sensibilize com relação à verdade, e mais, quando você procura ajuda até mesmo psicoterápica, se você for a um psicólogo, a um psicanalista e a um psiquiatra, ou por qualquer outro meio das psicoterapias que a ciência conhece, o processo que você vai viver é exatamente de hipersensibilização com relação à realidade. Você entender que o universo não tem o seu umbigo como centro. E você entender que a sua percepção pode não corresponder, como na maioria das vezes não corresponde, à realidade do universo onde nós estamos. E que a palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que tem um controle absoluto sobre tudo. Ou seja, pensar em Deus se torna algo inevitável, ainda que seja para negá-lo, ainda que seja para rejeitar a realidade, porque isso também faz parte da própria experiência humana. Agora, o livro de Jó, ele vem ali antes do livro de Salmos, né? A gente vai ler aqui o primeiro capítulo dele. São apenas alguns versículos, e ele conta a história de um sujeito que aparentemente existiu historicamente, há fortes indícios nessa direção, só que tem muita coisa que a gente não tem certeza ali sobre a precisão da narrativa. A narrativa vem de uma maneira meio mitopoética, e isso é meio óbvio, até porque fala o que Jó fazia e fala sobre uma conversa entre Deus e o diabo. E a grande pergunta que a gente tem que fazer quando vê uma descrição dessa é: quem presenciou tudo isso para que pudesse escrever, né? Então é óbvio que isso tem que ter vindo por intermédio de alguma revelação especial. Isso aqui é lá no tempo dos patriarcas, no tempo de Abraão, essa história das mais antigas, cronologicamente, que a gente poderia considerar, da Bíblia. Mas esta revelação, quando é dada,
ela não está necessariamente ambicionando ter uma precisão cronológica ou científica de cada fato que está sendo descrito, mas há uma moral ali. E uma moral que essa narrativa mitopoética traz para nós exemplos bem fortes. Exemplos assim que mexem, tem que mexer com as nossas emoções. Afinal, Jó é um sujeito que parece que está indo muito bem e de repente as coisas começam a ir muito mal na vida dele. Vamos ler o texto? Jó capítulo 1, eu vou ler na versão aqui da NVI. Nós vamos ler o primeiro capítulo. Primeiro eu vou só ler o texto, tá, irmãos? Depois a gente comenta alguma coisa. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto, um sacrifício, em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Amaldiçoado aqui é falar mal, viu, gente? A gente tem um conceito de amaldiçoar, que é jogar uma maldição, Não, é falar mal, tá? Amaldiçoado Deus. Essa era a prática constante de Jó. Verso 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Como se Deus não soubesse, Por isso que você vê que a narrativa mitopoética é fantástica, De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O diabo falando, Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, mas apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Meus irmãos, que história catastrófica,
Isso aqui não é o Titanic afundar, isso aqui é o Titanic afundar e quem te salva afunda também, e depois vai o outro e você leva um tiro. Parece que é desgraça em cima de desgraça. É uma narrativa fantástica, né? Mas o curioso desse texto é o como ele traz alguns elementos que assim chamam muito a nossa atenção. Tem que chamar, a gente tem que prestar atenção, né? O primeiro deles é que Jó é apresentado como um homem justo, um homem íntegro, um homem irrepreensível. Ora, gente, ele era apenas um homem. Você acha que Jó não pecava? Claro que ele pecava, como todos nós estamos sujeitos ao pecado. Agora, ser um homem justo significa ser aquele que ama a justiça, e curiosamente a justiça é perfeitamente a vontade de Deus, mais do que qualquer outra coisa, e até mesmo os seus interesses ou as suas percepções momentâneas de justiça. Já viu acidente de trânsito? Quando um bate, outro bate, desce os dois do carro e todo mundo quer justiça. E aí é um rolo danado, porque afinal, quem estava errado? E tem vezes que nós acreditamos que nós estamos certos, e depois você tem que assistir o vídeo, que alguém botou uma câmera lá e filmou, para você perceber que você passou no semáforo fechado, você não prestou atenção. Nós nos enganamos muitas vezes. O Jó, como um homem justo, era aquele que buscava a justiça de Deus, mesmo que eventualmente ele errasse. E isso é algo que todos nós devemos desejar. O Jó, como um homem de bom testemunho, ele é reconhecido pela comunidade onde ele vive, pelas outras pessoas, como uma pessoa que teme a Deus, como uma pessoa que conhece Deus, como uma pessoa que tem valores maiores do que ele mesmo. E ele é irrepreensível não na perspectiva de que nunca erre, mas na perspectiva de que aquele que erra, quando ele tem uma conduta irrepreensível, ele não precisa que outro venha repreendê-lo, outro venha chamar a atenção dele para aquilo que é o erro, mas ele vai lá voluntariamente e assume a responsabilidade pelo seu erro. Um exemplo disso é o rei Davi. O rei Davi foi um homem de postura irrepreensível na maior parte da sua vida. Teve momentos de vacilo? Teve. Quando ele cometeu adultério e depois ainda arrumou um homicídio para ficar com a mulher, parece que as coisas ficaram assim nebulosas na vida dele. Ele não enxergava aquilo que antes era muito claro. E Deus o ajudou nisso. Deus manda o profeta para ir lá e o confrontar. E o profeta confrontar o rei é uma situação complicada, porque o rei pode mandar matar o profeta. E aí o profeta conta aquela história, um cara tinha só uma ovelhinha, ele amava muito ela, aí veio um outro cara que tinha um monte de ovelhas e roubou a ovelhinha. E Davi se levanta no seu senso de justiça e fala assim, que esse homem seja morto. Aí o profeta fala, esse homem é você pegou a Batseba, mulher de Urias. Se tudo fosse conforme a própria boca do Davi, ele teria que ser morto, mas não foi, hein? Aí ele foi lá e consertou o seu erro, do jeito que deu. As consequências permaneceram e afetaram toda a sua linhagem e todo o povo de Israel. Mas, embora o erro aconteça, ter uma conduta irrepreensível é ter uma conduta que, diante do problema, você vai lá e reconhece isso o mais rápido possível. Jó era esse cara. Jó era um sujeito temente a Deus. Temente a Deus, pensa. Ele podia temer muitas coisas na vida, afinal parece que ele tem um patrimônio aqui significativo, diz que ele é o mais rico do Oriente no seu tempo. E no entanto, o que o preocupa é desagradar a Deus, é desobedecer a Deus. Considerando que esse homem existiu, provavelmente no tempo dos patriarcas, nós estamos falando lá no tempo de Abraão, não tem ainda Bíblia, viu? Nem Antigo Testamento. Então toda a relação dessas pessoas com Deus se dá por intermédio de uma, que a gente chama teofania, uma própria interferência de Deus na história, onde algumas pessoas tiveram esse privilégio. Abraão foi um deles. Um homem ser temente a Deus, a partir daquilo que era a velha aliança,
É um verdadeiro salto de fé. Um homem ser temente a Deus a partir da Escritura, sem que ele não a conheça profundamente, precisa de bastante fé. Agora, um homem ser temente a Deus não tendo nada, é um milagre. E esse cara era um milagre encarnado. Outra coisa que o texto aponta é que ele era preocupado com os seus filhos. Você imagina que ele deixava os filhos celebrar, faziam festas, comiam, bebiam. E aí ele acordava cedo para oferecer sacrifícios, porque vai que algum, sem saber o que houve, hein? Vai que algum dos meus filhos falou alguma coisa contra Deus, alguma coisa que ofenda a Deus. Então ele ia lá e oferecia sacrifício. Para piorar, né? Esse cara, embora dá para saber que ele é conhecido de Deus, a narrativa aqui, que é uma narrativa fantástica, né? Está lá os anjos e parece que Satanás está junto. Satanás é o adversário, tá, gente? Ele aparece junto. Deus faz aquela pergunta que eu falei para vocês, que é uma pergunta que obviamente só cabe na linguagem poética, né? De onde você está vindo? Como se Deus precisasse que alguém contasse alguma coisa para ele, né? Quando Deus pergunta algumas coisas para nós, é interessante a gente perceber que a resposta talvez seja mais relevante para quem tem que a dar do que propriamente para aquele que está ouvindo. Afinal, o que você vai dizer para Deus que ele já não saiba? E esse é um desses casos. Então, de onde você está vindo? Estou vindo da terra. E aí Deus chama a atenção de Satanás para Jó. Satanás não falou em Jó, Satanás não falou em nada, mas Deus fala: viu meu servo Jó? E o que Deus fala a respeito dele é aquilo que qualquer um gostaria de ouvir, né? Da boca do próprio Deus. Olha como ele é um homem íntegro, fiel e tal. E aí o que o diabo faz? Grita truco, né? Fala assim: ele só faz isso porque o Senhor o abençoa. O Senhor cercou a família dele. O Senhor o priva do mal e do sofrimento e das experiências ruins. E aí Deus, naquele momento, vira. O diabo pediu 6, né? Pediu truco, ele pediu 6. Então Deus falou: vai lá e toca em tudo então. Tudo que ele tem, eu estou te dando agora a permissão para que você toque. O curioso dessa história é que Jó não leu o livro de Jó, né? Então Jó tem que passar por essa adversidade sem saber que essa conversa ocorreu. Mas o diabo, satisfeito, parecendo que ganhou alguma coisa, sai, e o texto conta então que vem acontecendo catástrofe em cima de catástrofe. No capítulo 2, a gente não vai ler aqui porque é basicamente a mesma coisa, mas é agora o diabo confrontando Deus, falando assim: ele não te abandonou, ele não blasfemou, porque ele ainda tem saúde. Aí Deus vai lá e fala assim: então toca na saúde dele, arrebenta com ele, mas não o mata. E a situação dele ficou tão crítica, mas tão crítica, que diz que as feridas que ele tinha na pele, ele pegava um caco de telha para raspar o pulso. A miséria que esse homem experimentou. E aí depois vem 38 capítulos duro de ler. Duro de ler, duro. Por quê? Porque não basta você ser conhecido de Deus, mas você vai descobrir que se você é um conhecido de Deus, provavelmente você também é um conhecido de Satanás. E nos momentos em que a gente está passando por dificuldades, como é difícil encontrar aqueles que realmente vão nos ajudar, mesmo que essas pessoas aparentemente estejam com raciocínios válidos ou com boas intenções. Então esses próximos 38 capítulos que tem para frente é dureza, porque aparecem então 3 amigos para tentar consolar Jó daquilo que ele está vivendo.
E dá até raiva desses amigos, porque o que eles falam faz todo sentido. Só que isso não corresponde exatamente à realidade que é o que Jó está experimentando, porque eles não ouviram essa conversa entre Deus e o diabo. E então começam assim: olha, você sabe que se um homem vai tão mal assim, provavelmente é porque tem pecado. E Jó humildemente ainda fala: então me ajude a enxergar qual que é esse pecado, para que eu possa me consertar diante de Deus. Mas gente para dizer que tem problema, mas não conseguir te ajudar com o problema, é mato, né? Dá para todo lado. E os conselhos que eles vão dando são assim, parece que uns piores do que os outros. A grande pergunta que a gente tem que fazer, e que eu creio que todos nós fazemos em algum momento da nossa vida, quando olhamos a história de um homem que a Escritura está dizendo aqui que era um homem justo, é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é a pergunta da existência humana. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E na verdade a pergunta já está errada. A pergunta já está errada da forma pela qual ela se apresenta, porque não existem pessoas boas. O que você está tomando como conceito de bondade absoluta e do mal absoluto, para que então você possa se enquadrar em algum ponto da escala entre o bem e o mal? É normal que nós venhamos a julgar o mundo a partir de onde nós estamos, e todo mundo se considera bom, todo mundo se considera justo. Quando a gente fazia trabalho lá no sistema carcerário, ali na Jaci de Assis, a coisa mais difícil de quando você começa é ouvir as histórias da galera lá, porque todo mundo na penitenciária é inocente. Os únicos culpados era a gente que estava indo lá para tentar evangelizar alguém. Era impressionante. É sempre assim: o advogado me ferrou, o juiz me ferrou, o promotor me ferrou. Nunca você encontra um sujeito que vira e fala assim: não, eu errei. É dureza. E no começo você fica lá naquela luta, né? Mas com o tempo a gente vai ficando boca dura, vai acostumando com o ambiente, a gente acostuma com as pessoas lá, elas acostumam com a gente tem que abraçar o cara e falar: irmão, deixa eu te falar um negócio, eu não quero ouvir a sua história. Não, mas deixa eu te contar. Não interessa a sua história, eu vim cá para falar para você que agora em Cristo todas as coisas se fizeram novas. A sua história não interessa mais, eu quero falar sobre a história que você vai ter agora. E aí ia lá, pregava para os caras, e às vezes alguns irmãos estavam junto, que tinham ido poucas vezes, falavam assim: não, mas vocês cortaram os caras assim na tora. Eu falei assim: não, mas depois que ganha intimidade, já era. E eles até te respeitam por isso. Agora já pensou assim, pelo fato de eu perceber que lá ninguém se vê como culpado, eu também ser o cara que vai lá e vai começar a dizer o como ele deveria ter vivido? Aí eu fico parecendo os amigos que apareceram para consolar Jó, mas que viram um fardo também a ser carregado. O que acontece, gente, é que pessoas boas não existem quando nós comparamos o nosso senso de bondade com o senso absoluto que existe no próprio Deus. E é por isso que Deus ama pessoas ruins, e Deus salva pessoas ruins, e Deus perdoa pessoas ruins, porque não existe outro tipo de pessoa. Mas a próxima pergunta que vem é assim: mas por que então houve a possibilidade de que nos tornássemos como humanidade pessoas ruins, se Deus é absolutamente bom? E é outra pergunta assim que dói no nosso íntimo. Mas nós deveríamos considerar que, conhecendo quem Deus realmente é, e parece que Jó aqui conhecia, porque a crise de Jó não é com Deus. Jó está sofrendo com as adversidades, Jó está sofrendo com os amigos que não ajudam, mesmo que estejam falando coisas que são pontualmente verdadeiras. E Jó entra numa espiral ruim, uma depressão típica até dos profetas, onde ele começa a amaldiçoar a sua existência.
mas a Deus ele não amaldiçoa. Agora a questão é, por que Deus então permitiu que pudesse haver o mal? E essa pergunta, tem que se responder em nós, até por um caminho muito simples. Nós queremos verdadeiramente ser livres, mas nós queremos uma liberdade onde no final das contas não queremos assumir as responsabilidades por absolutamente nada. Não existe liberdade sem responsabilidade. E esse é o paradoxo até da vida em sociedade. Cada vez que, como sociedade, nós tentamos garantir direitos para que as pessoas tenham uma vida menos opressiva, mais livre daquilo que são os problemas econômicos, os problemas da lei, os problemas de tudo que você imaginar. Toda vez que você tem que lidar com a provisão disso, infelizmente, você tem que alienar alguém de uma certa liberdade para criar nele uma responsabilidade pelo problema do primeiro. Para nós é um paradoxo isso, porque a gente pega e fala assim, não, mas algumas coisas a gente tem que sacrificar mesmo da nossa liberdade para que sejamos responsáveis, como por exemplo ter filho. Ter filho é renunciar à liberdade para assumir a responsabilidade. E conscientemente disso. Olhando e falando assim, é isso mesmo, é para isso que eu existo. E eu vejo hoje campanhas, gente. O pessoal, não é campanha, mas fica assim, saiba quanto custa um filho até ele fazer 25 anos de idade. Vou falar um negócio para você, carro velho, casamento, igreja e filho, não faça contas. Senão você não casa, você não planta igreja, você não tem filhos e não vai ter um carro velho. Isso aí você não faz conta, isso aí você abraça e fala assim, é meu agora. Então eu vou ficar pensando em quanto dinheiro eu gastei com meu filho. Você venderia seu filho por algum dinheiro? Está vendo como é que é só colocar na perspectiva correta que a gente vai vendo que esses cálculos são absurdos? Então, gente, Deus permitiu que o mal existisse. O plano de Deus nunca foi um jardim cheio de Adão, mas o plano de Deus foi uma cidade santa, novos céus e nova terra, onde no final seremos semelhantes a Cristo. E Cristo é livre e ele demonstra que a verdadeira liberdade é ser 100% alinhado com aquilo que é a vontade do Pai. Ele até diz, eu faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Esse é o único objetivo da vida dele. E ele é o ser mais livre de todo o universo. E por isso, por essa humildade, ele é colocado como o rei sobre todas as coisas. Ou seja, assumindo a responsabilidade pelo todo, por todos nós, ele demonstrou essa consciência do para que essa liberdade verdadeiramente serve. A humanidade nunca fez isso, desde o Éden. E até hoje nós sofremos com isso. Nós queremos ser livres, mas aí nessa liberdade nós fugimos das nossas responsabilidades. Então, coisas ruins acontecem decorrentes da liberdade que Deus nos deu. Mas o verdadeiro amor só pode existir em um ambiente onde essa liberdade foi garantida. Você pode não pecar. Olha que coisa curiosa. Aquele que pensa, eu vou viver sem Deus, porque eu não quero nada que venha restringir a minha liberdade. Essa pessoa com o tempo vai descobrir que o que chamam de liberdade, na verdade é uma prisão. Porque você, dentre todas as escolhas que pode fazer nessa liberdade absoluta, distante de Deus, graças à nossa natureza caída, consegue fazer qualquer coisa, menos não pecar. Nós nascemos escravos do pecado, mas pelo sacrifício de Cristo, fomos feitos agora livres. E agora não pecar é uma possibilidade, pecar continua sendo, tá?
Só que a gente não é mais escravo do pecado, e agora nós sabemos o para que serve a liberdade que Cristo garantiu na cruz. Se nós confrontarmos perguntas como essa, que são feitas na análise de uma vida sofrida como a vida de Jó, falando, eu acho que há uma injustiça da parte de Deus aquilo que aconteceu, porque Jó não merecia isso. Na boa, não merecia mesmo. Mas quem somos nós para, olhando essa história, podermos dizer que Deus cometeu algum erro, ou que da parte de Deus houve algum prejuízo, e que Jó possa reivindicar alguma coisa por conta da adversidade que ele enfrentou. O resumo dessa história toda, e que é algo bem interessante, né? É que no meio de toda essa provação, o que está sendo provado? Essa palavra provação no meio dos crentes virou também uma coisa estranha, né? O cara vai lá, faz tudo errado, se lasca, depois as consequências daquilo que ele fez vêm, e aí ele fala assim, estou enfrentando uma provação. Sabe, assim, não pago IPVA há 3 anos, parei numa blitz, meu carro foi para o pátio, rapaz, é uma provação. Não, não é provação. Desculpa, mas não é. E a gente não para pensar no significado disso. Agora vamos pensar numa provação legítima, fala assim, algo em que você está sendo provado. Mais uma vez vale o argumento daquilo que eu disse, que é Deus perguntando para o diabo de onde o diabo está vindo. Quando Deus pergunta para o diabo de onde ele está vindo, Deus já sabe, mas ele quer ver isso sair da boca do diabo. Quando nós somos provados pela adversidade, aquele que vai ser instruído acerca da resposta não é Deus. Deus já conhece o seu coração. E eu nem sei se isso é bom, sabe? Porque quando alguém fala assim, Deus conhece o meu coração, eu falo, então, Deus conhece o meu, e eu tenho até vergonha disso. Que a gente sempre usa isso para falar, não, Deus conhece meu coração, como eu sou uma pessoa boa. É mesmo? Então Deus está querendo provar o quê? Deus está querendo, ao permitir que a provação venha, que a gente compreenda que aquele que tem que conhecer o nosso coração somos nós mesmos. Ou seja, nós enxergamos as coisas como elas realmente são. E o livro de Jó é legal porque ao final dessa jornada é isso que ele experimenta. Jó fala a célebre frase, né? Eu te conhecia de ouvir falar. Aí eu fico pensando, peraí, um homem justo, temente a Deus, de bom testemunho, irrepreensível, preocupado com os filhos, conhecido de Deus, até o diabo conhece ele, pelo quanto que esse homem o incomoda com a sua retidão. E este homem tem a coragem de dizer, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso lá no final do livro, no ápice da situação ruim que ele experimentou. Isso é fantástico. E essa é a grande moral deste livro. Que a gente venha a entender que em todas as situações da nossa existência, o Senhor nosso Deus, como um bom Pai, não nos poupará por 2 razões. A primeira e mais importante é que Cristo não foi poupado. Então, se você bater no peito e falar assim, não, mas eu não mereço isso porque eu sou filho de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar, mas Jesus também era. E, aliás, o único. E ele não foi poupado. Para nosso benefício. A oração de Jesus no Getsêmani, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A resposta que ninguém ouviu é não. Vai tomar até a última gota. E Cristo tomou esse cálice. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse é o cara. Então o primeiro motivo, gente, é esse. Cristo não foi poupado. E o segundo motivo, qual é a razão pela qual um bom pai permite que o filho experimente de certas adversidades? O nosso foco não deveria ser nas circunstâncias da vida.
Porque muitas delas são inevitáveis. O dia mau virá sobre todos nós. Todos nós enfrentaremos doenças que são coisas inerentes à nossa existência corporal humana, mas isso não é capaz de encerrar a nossa vida em Deus. Isso tem que estar claro para nós. Morreu Chuck Norris ontem, né, gente? E aí todo mundo, nossa, morreu um mito. Falei, não, um mito e crente, vocês estão ligados nisso? Crente. Até de uma ala bem radical. Aí você olha e fala assim, gente, o enterro desse cara, assim como o enterro de tantas pessoas que a gente já presenciou, é aquele que você estando lá, o cara já tinha 86 anos, né, tinha saúde boa, mas a gente sabe que ele não tinha 40, né? Dava para ele viver mais 10, 15, mas a gente sabe que ele deu testemunho de uma pessoa que conheceu Deus e de uma pessoa que amava o Senhor, de uma pessoa que era amada pelo Senhor. Ou seja, olha quanta alegria. Só que se você olhar o testemunho de um homem como ele, você vai ver quantas vezes parece que ele teve que comer o pão que o diabo amassou. E foi exatamente nos momentos de maior dificuldade em que ele reconheceu que a vida e o dinheiro todo que ele havia ganho, ele já ficou milionário em Hollywood, e a vida que ele levava não fazia sentido. Então, com a ajuda da esposa dele, ele voltou-se ao Senhor, e ele passou a viver outro tipo de existência. As adversidades que nós enfrentamos, a gente precisa entender que o mais importante é entender qual é a lição a ser aprendida, do que apenas nós ficarmos em crise com os problemas que a gente está enfrentando. Acho que eu já contei essa história para vocês, eu vou repetir mais uma vez. Meu pai teve um AVC há uns anos atrás, agora ele está cadeirante, aí tudo tem que fazer um rolê com ele, né? E os rolês que tem que transportar, tudo eu. Aí um dia desse minha mãe me liga e fala assim, aconteceu uma catástrofe. O que você pensa quando você escuta aconteceu uma catástrofe? Um dia a Marina me ligou e falou assim, seu carro pegou fogo. Eu estava numa reunião aqui na igreja, né? Só que era lá no Martins. Aí eu falei assim, tá. Como assim tá? Falei, manda uma foto. Aí me mandaram uma foto. Falei, daqui a pouco eu estou chegando. Porque assim, seu carro pegou fogo, eu achei que pegou fogo no carro inteiro. Não, pegou fogo só um pedaço. E já tinha um vizinho com a porta da minha Blazer traseira aberta, jogando água de mangueira dentro do carro. Eu pensei, se eu chegar lá agora, daqui 15 minutos, não faz muita diferença, deixa eu esperar terminar a reunião, né? Minha mãe me liga e fala assim, aconteceu uma catástrofe. Eu pensei, meu pai caiu, quebrou algum osso, alguma coisa, né? Teve outro AVC, né? Seu pai quebrou um dente. Aí eu falei, tá, e qual é a catástrofe? Ela falou, não, mas vai dar trabalho demais para você. Por quê? Porque você tem que levar no dentista. Falei, mãe, o dentista é o Enoque, que é amigo nosso. Já liguei para o Enoque, ele já marcou. Meu pai tem condição de pagar o tratamento. A boca que vai doer e vai ter que ficar lá aberta é dele, não é nem minha. Enquanto ele está lá na cadeira de boca aberta, eu estou no celular rodando o feed do Instagram. Qual é o problema? Vocês estão entendendo? Não, mas você teve que tirar uma tarde para fazer isso. Sim, como eu tenho que tirar para tratar o meu dente. Esses dias tiramos para levar o Pedro no dentista, que tirou 2 sisos. E agora foi a vez do meu pai. Então existem adversidades que a gente enfrenta que são o normal da vida, mesmo que sejam coisas catastróficas aparentemente. Temos que olhar as coisas como elas são, mas quando vem aquela coisa muito fora da curva, será que nós estamos nos apresentando diante de Deus com a mesma integridade que Jó tem? Dizendo, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Fui furtado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, dá raiva. Mas e aí? A pior experiência que eu passei na minha vida, vou fazer uma confissão aqui para vocês, foi o dia que eu descobri quem me furtou. Muito dinheiro.
E sabe qual foi o pensamento que passou no meu coração? Eu vou fazer esse cara desaparecer. Acho que eu não contei isso para ninguém. E foi ruim esse negócio. Porque eu tive que perceber que parece que a salvação de Cristo em mim é até para poupar os outros também, né? Porque no meu senso de justiça eu falava assim, eu vou me vingar. Mas quanto custa a vida de alguém? Você está entendendo? Quanto dinheiro eu tenho que perder para eu achar que eu perdi mais do que vale uma vida? Essa é a dificuldade. Então, meus irmãos, que a gente possa se sensibilizar para essa necessidade, nós entendermos que a verdadeira riqueza dessa vida, ela não é circunstancial. A verdadeira riqueza é termos a plena clareza acerca de quem Deus é e quem nós somos em Deus. Aí então poderemos usar aquele versículo lá de Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Lembrando que Paulo, quando escreve isso, conta esse texto depois de contar o que ele estava vivendo. Sei passar fome, sei ter fartura. Sei ter muito e sei ter pouco. Ou seja, sei passar frio e sei estar bem agasalhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Que a gente possa aprender com o testemunho de Jó que é inevitável que alguns aprendizados na nossa vida envolvam dois. Então, ao invés de você apenas sofrer, coloque isso diante de Deus e cerque-se de bons amigos. Pessoas que tragam bons conselhos, segundo a vontade e palavra de Deus, mas pessoas que estão lá para te ajudar. Esses caras foram tão zoados, esses 3 amigos que apareceram para aconselhar Jó, que no final, sabe o que Deus fez? Pegou todas as doenças de Jó e botou nos caras. E Jó realmente aproveitou essa jornada ruim para ir lá e mudar a sua maneira de viver. O que ele fez? Ele foi lá e intercedeu pelos caras. O resto do que aconteceu na vida de Jó, tudo bom, tudo dobrado, é mero detalhe. A verdadeira riqueza é conhecer Deus. Será que nós entendemos e dedicamos a nossa vida a isso? Aprender dói. Crescer em Deus e amadurecer dói. Estava falando para a Marina que eu vi um vídeo uns tempos para trás de um menino teimoso que viu um caldo de carne em cima da pia e ele teimou que era paçoquinha. E aí o pai falou, não é. Aí era o pai, porque se fosse a mãe, não teria feito o que fez, né? O papel da mãe é ajudar o filho a ser feliz, o papel do pai é ajudar o filho a entender que ele tem que morrer. É sério isso? Aí sabe o que o pai fez? Então peraí, ligou o celular, falou, o bonitão aqui está achando que isso aqui, ele não acredita que eu estou dizendo que isso não é paçoquinha, isso é caldo de carne. Come, bonitão. Aí o menino catou e botou inteiro na boca assim, e foi maravilhoso. Foi gostoso? Não. Foi agradável? Não, mas ele também não morreu, viu? Claro. É um bom pai. Não coma caldo de carne desnecessariamente, mas quando você estiver mastigando aprenda a lição e não amaldiçoe Deus. Agradeça a Deus pelo privilégio. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor que sabe da dureza do nosso coração, o Senhor que sabe da dificuldade que a gente tem com os propósitos da nossa existência, o Senhor que sabe das dores que cada um de nós enfrenta. Que nós não venhamos, Senhor, a nos distrair com os problemas circunstanciais, que nós possamos ver as coisas como elas realmente são, como o Senhor vê. E os demais problemas, aqueles que tiram a nossa paz, aqueles que tiram o nosso chão, mais do que apenas aliviar as dores, que haja em nós um espírito, como houve no teu servo Jó. Aquele que entende que o Senhor é bom, e ainda que a gente enfrente adversidades, os desígnios do Senhor são superiores aos nossos. E que possamos nos colocar diante da vida, diante uns dos outros e diante do Senhor,
na disposição de aprender as lições necessárias. Que nós possamos orar e dizer: Senhor, me ajuda a passar pela necessária adversidade mais rápido, para que eu nunca perca a alegria de louvar o Senhor. Mas quer o dia seja agradável, quer seja desagradável, a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira motivação é saber que nós fomos chamados para ter o nosso nome no livro da vida. E que todo sofrimento, toda angústia é passageira. Mas o amor do Senhor, a sua graça e a misericórdia que nos alcança, essa é para sempre. Em nome de Jesus. Amém.